Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para nosso estudo da sexta-feira e gostaríamos de agradecer a todos os grupos de UK, Estados Unidos, do Brasil, que estão juntos conosco toda sexta-feira. Vocês podem assistir esse estudo diretamente das páginas do Francisco de Assis, do Bezerra de Menezes, da Rádio Fraternidade e da TV no YouTube Secal. É com grande alegria que estamos aqui reunidos em mais essa oportunidade de falarmos de Jesus, de falarmos de amor. E antes de iniciarmos, lembrando que ao final teremos as vibrações, lembrando da água fluidificada durante a palestra. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaríamos de fazer uma oração inicial, pedindo a todos que se acalmem, fechem os olhos, relaxem. Sintonizem-se com seu interior e, através do nosso interior, nos sintonizando com o amor universal que nos envolve a todos, em ambos os planos da vida, encarnados e desencarnados, que nesse momento estamos juntos, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendermos o que é o amor, como Ele, o Mestre, nos ama, nos envolve, nos sustenta, como Ele acredita em nós, pedindo a permissão dos nossos amigos espirituais e do Mestre Jesus, gostaríamos de pedir para iniciarmos os estudos e os trabalhos dessa sexta-feira. Que assim seja. É com muita alegria que hoje nós temos um estudo com a nossa querida amiga Daniela Santos, do Grupo Espírita Emmanuel, da Áustria, e o tema, o Consolador Prometido. Um tema muito importante para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o nosso mestre. E então agora podemos apresentar a nossa querida Daniela, chamar a Daniela. Podemos chamar a Daniela. Oi, tudo bem? Gente, eu estou me sentindo a global, gostei da tela. É um prazer muito grande recebê-la. Então agora a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, que delícia, que delícia. Eu preciso de me orientar só na câmera, porque eu acho que é aqui, não é isso? Olha, quando eu olho para cá, estou olhando para a câmera, não é isso? Tá certinho, tá certinho. Perfeito. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, boa noite, né? A Europa. Bom dia, talvez, Japão. A gente não sabe em que momento, qual horário que vocês vão estar ouvindo ou vendo. É muito atrevimento, um tema tão comprometedor, falar sobre o Consolador Prometido. E é quem foi que nos prometeu. Então, esse desafio eu aceitei na data do dia de hoje. É com muita alegria. Eu gostaria primeiramente de me identificar, Daniela Santos, nós fundamos um grupo espírita, de estudos espíritas Emmanuel, de Viena. Os nossos estudos basicamente são somente no idioma alemão.
é um compromisso que nós assumimos há alguns anos, primeiramente com Deus, segundo com a espiritualidade, para deixar fluir mais ainda. Então, se hoje nós, principalmente brasileiros que estamos aí também na Inglaterra, né, e por toda a Europa, sabemos que da dificuldade que é, principalmente no continente materialista, né, reapresentar o Cristo, que dirá reapresentar o Consolador prometido, aquele que veio realmente para nos consolar. Porque, em via de regra, todos nós, talvez alguém que está nos escutando, talvez não, mas em via de regra, todos nós estamos precisando ser consolados, todos nós estamos precisando de respostas, né? Todos nós estamos precisando de um aconchego, de um acolhimento. A gente quer respostas na atualidade. Nesse momento de transição que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de respostas. E nada melhor do que a gente lidar com uma doutrina esclarecedora. Eu, que nasci naquele Nordeste, eu costumo falar, quando a gente fala que o Espiritismo, ela é uma doutrina consoladora, por um lado, sim, mas a gente também tem que levar na parte da brincadeira, é uma doutrina perturbadora, porque ela não me deixa mais ficar no ócio. Eu sei, eu não acredito em Deus, eu sei que Ele existe. Eu não acredito em reencarnação, eu sei que ela existe. E o pior, eu não acredito na lei de causa e efeito. Eu sei que ela existe. Então, ela passa a perturbar a partir do momento que a gente sabe dos nossos compromissos. Porém, já que nós entendemos que, na atualidade, quem está aqui na Terra está muito bem privilegiado. Por que está muito bem privilegiado? Porque, em via de regra, são bilhões de desencarnados que estão aguardando uma chance de voltar à Terra. E nós entendemos que durante toda essa trajetória humana, o nosso planeta vem passando por diversas fases. Eu gostaria de ser bem fiel, porque antes de falar do Consolador, eu gostaria de falar do governador. O governador do orbe. Então, nosso querido Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele, vou ser bem fiel ao texto, tá? Rezam as tradições que no mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, aqui Emmanuel fala que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Precisamos entender que um espírito puro, ele não é feito de cristal, tudo se quebrando, não. Pelo contrário, no ciclo evolutivo, é aquele que já vem de muitas se depurando até chegar nessa parte, como espíritos puros. E nessa afirmação, veja bem, dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de espíritos puros. E o mais interessante que eles já me falam aqui é que só houve 2 reuniões até hoje. Olha como é que esse povo funciona. Jesus teve 2 reuniões com esses espíritos puros. A primeira foi quando se verificou, quando o orbe terrestre, ou seja, o nosso planeta Terra, precisava se desprender dessa nebulosa. Essa foi a primeira, na construção do nosso planeta. E a segunda, quando ele
Foi então decidido ele voltar à Terra para trazer à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, deixando aqui bem claro como que o assunto é tão profundo, né? Então, antes de mais nada, precisamos de entender o seguinte: por que nós estamos na atualidade sofrendo? E isso continua também na obra e eu gostaria também de ser fiel. Em um determinado ponto, Emmanuel comenta o seguinte: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Olha o privilégio que nós estamos tendo agora, gente. E é natural que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais. Então, a gente já entrando nesse período em que tudo conspirando da mais perfeita ordem, nós aqui recebendo um alerta do Emmanuel, né, que já estamos nas transições. E é sério. Eu acho que um dos maiores exemplos que me veio aqui agora para falar é o seguinte: quando estamos em um quarto fechado e escuro, não existe luz nenhuma, e durante muito tempo vivemos nesse quarto. Certa feita, acendeu uma luz. Quando acendeu aquela luz, automaticamente vimos ao que estava ao nosso redor. Muita sujeira, muita desordem. E é isso que nós precisamos decidir. Apagamos a luz? Não tem mais jeito. Sabe por quê? Porque não consegue-se mais dormir no quarto que está todo bagunçado, que está todo... Agora a gente tem a consciência. Separa essas duas palavras, consciência, com conhecimento. Então agora é fazer a limpeza. Por isso, das transições que Emmanuel vem nos falando. Mas também Emmanuel nos comenta nessa obra fantástica, A Caminho da Luz, que espíritos vieram degradados de um outro planeta, um planeta onde já não mais cabia o mal. Um planeta chamado Capela. E de lá vieram as raças adâmicas, conforme nós hoje entendemos que Adão nunca foi um homem e nem tampouco Eva foi a primeira mulher, que os nossos queridos irmãos da doutrina católica, né, hoje, inclusive confirmado pelo próprio Papa, que é uma mitologia. São espíritos degradados, assim como também Caim e Abel. Caim, espíritos caídos. Caim, caídos. E Abel, né, o mal matando o bem, conforme nas próprias escrituras. É muito importante estudarmos o Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas para retirar o espírito da letra, precisamos de retirar também as nossas rédeas, né? Retirar as nossas arestas. Precisamos de enxergar muito mais do que isso. Então, através dessas raças que vieram, tivemos todo um ciclo evolutivo. Então, o que acontece? As crianças espirituais.
E o mais interessante é que de todas essas raças que à época veio para a Terra, a que mais evoluiu foi o povo do Egito. E era o povo que mais tinha contato com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, né? E aí, eles foram os que mais procuraram se evoluir. Porque se nós nos perguntarmos, falta para a gente seguir. Nós temos todas as tecnologias possíveis. E hoje a gente nem mais se atreve, porque quando eu era pequena, e é muito tempo atrás, eu falava, não tem mais nada para inventar. A gente não fala mais isso. Por quê? Porque a evolução tecnológica já está lá no alto. E o que nos falta? A parte da moral. Essa ainda é a que nos falta. Então esses espíritos degradados vieram. Sem a moralidade, mas com toda essa parte da tecnologia, né? E aí o que acontece? Nesse encontro, nessa troca e perfeitamente em harmonia, passaram-se 1000 anos, 2000 anos, foi se passando para chegarmos até a altura que nós nos encontramos hoje. Porém, precisamos aqui ressaltar que o mal não quer ceder. Disso nós entendemos. Já existe aproximadamente 10.000 religiões por todo o mundo. Mas, com certeza, a dor continua nos visitando. Por que será? Por que será que a minha religião não me abastece? Por que eu tenho ainda esse vazio que me falta? Como é que eu posso entender? Por que a dor me visita? E o pior, eu vejo ao meu redor pessoas que estão completamente descrentes e a vida seguindo num fluido. Que eu não posso nem falar que inveja branca, inveja amarela, inveja isso, inveja aquilo. Não, inveja só tem um nome. É inveja. Agora, a partir do momento que a gente se conscientiza que nós estamos dentro de um caminho evolutivo e não desamparado pela espiritualidade maior, isso nos dá uma alegria imensa. Então, muitas dessas raças, elas tiveram que aceitar o desafio de estar aqui na Terra para evoluir. Depois que a parte dos egípcios, eles então regressaram para esse mundo ditoso, não é o mundo perfeito, capela, mas é o mundo ditoso, espíritos felizes. O que aconteceu? Sabemos que aquela legião de espíritos puros que ajudaram no orbe, conforme está escrito no Antigo Testamento, logo no princípio. No princípio era o verbo era Deus. Então, o que acontece? Os sacerdotes daquela época começaram a interpretar que aqueles espíritos puros, colaboradores do Cristo, eles eram deuses. E aí começou a se espalhar o quê? O politeísmo, a crença dos deuses com D menor. Desculpa. Certa feita fui fazer um estudo. À época do Cristo, existiam em Roma, há 2000 anos atrás, aproximadamente 30.000 denominações de deuses. É muito deuses, é Deus demais para a gente, né? Então, o que acontece? Precisou de vir alguém enviado pelo Cristo, com o nome de Moisés, para trazer a sua lei. A lei de quê? Espalhar o monoteísmo, um só Deus. Porém, para aquela época,
foi-se necessário trazer um povo no arrédio. O olho por olho, o dente por dente. Né? Então, fantástico as leis, os 10 mandamentos criados, né? Inspirados, que na verdade a gente fala que é o primeiro livro mediúnico, né? Porque veio dos Espíritos, veio de Deus. É isso? Inspirado com a mediunidade de Moisés, ele recebeu aqueles mandamentos. E pasmem, um dos grandes mandamentos é: honrai o vosso pai e a vossa mãe, para que tereis vida longa na terra. Honrai o vosso pai, é a Deus, a vossa mãe, a mãe natureza, o planeta Terra sendo a mãe. Retirando o espírito da letra, entender que nós precisamos deste planeta. Vivemos num momento, o planeta inteiro, onde a natureza já vai fazer quase um ano que está quase intocada. Falamos agora desse vírus que veio visitar a Terra. Então, respeitar a mãe natureza, para que tereis vida longa na terra. Moisés não falou da imortalidade. Somente depois, aquele doce rabi de nome Jesus, na sua segunda reunião, onde eu imagino que eles devem ter falado, eles não entenderam. O povo continua escravizando. A mulher continua cada vez menos valorizada. É normal cegar crianças. É normal vender escravos. Então ele resolveu voltar à terra. E esse príncipe da paz, né? Esse maravilhoso conselheiro, né? Conforme há 600 anos atrás, já profecias de Isaías. Veja bem, você novamente fiel. Isaías já sabia que um dia iria vir o príncipe da paz, 600 anos antes de Cristo. Ai, Jesus, olha aqui. Dele asseveravam os profetas de Israel, um deles, Isaías, muito tempo antes da manjedoura do Calvário. Então ele falava, levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido. Solo árido. Onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbios e desprezado dos homens. Todos lhe voltarão o rosto. Todos, com exceção de João Batista, como os homens. A mulher a gente vai falar. Mas, em via de regra, todos viraram-lhe o rosto. Coberto de ignômias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as feridas hão de ser a nossa redenção. Ele, humilhado e ferido, não soltará mais uma leve queixume, deixando-os conduzir como um carneiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Gente, esse homem, ele veio, Jesus,
Um homem que nunca escreveu absolutamente nada, a não ser um só momento em que ele escreveu na terra, porque acharam uma mulher adúltera. Mas uma mulher adúltera sozinha, não tinha homem. Jesus foi testado durante todo o tempo para saber se ele realmente iria cumprir aquilo que ele falou. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe um cumprimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Mestre, pegamos a mulher em adultério. E o que manda a lei? O que você acha? E o que manda a lei? Vamos apedrejá-la. A autoridade moral de Jesus. A autoridade moral de Jesus não permitiu com que hoje aquele feminicídio acontecesse. A autoridade moral de Jesus. Eu não sei na atualidade se hoje encontrássemos alguém numa mesma situação, se nós conseguiríamos proteger com a nossa moralidade. Mas Jesus conseguiu. Aquele que não tiver o seu pecado, que atire a primeira pedra. Conforte é isso. Ou certa feita, que é fundamental nós falarmos, já antes do martírio, claro, antes mesmo de se reunir para dar a boa-vinda do Consolador prometido, ele novamente foi colocado à prova, quando um doutor da lei chegou e falou: mestre, com hipocrisia, mestre, o que eu faço para alcançar o reino de Deus? Ainda bem que Jesus não era nordestino, porque eu sou nordestina. Rapaz, tu sabe, vá lá, rapaz, fique sozinho, me deixa em paz. Mas ele não era, então ele falou: o que mandas? Que dizem nas leis, né? Amarás a teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vai lá e faz, né? Aí ele falou: mas quem é o meu próximo? E aí, Jesus dá um dos maiores exemplos da universalidade. Porque religião significa religare, uma reconexão com o Criador. Não é isso? Não precisam de 10.000 religiões. Precisamos de uma só, de religar, que não é o espiritismo, o catolicismo, é o universo em comunhão com o alto. É disso que nós estamos precisando. E se nós precisamos de um instrumento para chegar até lá, que bom, que bom. Eu tenho um exemplo de que Deus, a sua imagem em um espelho, ele jogou na terra e se partiu em 1000 fragmentos. Cada um de nós pegamos aquele fragmento da nossa religião e vemos Deus. Precisamos, meus queridos e minhas queridas, juntar esses fragmentos e ver Deus na sua totalidade. Então, Jesus falou. Deu aquela belíssima lição do bom samaritano. Havia um homem no caminho, ele foi assaltado, que descia de Jerusalém para Jericó. Descer, simbolicamente também uma vibração. O que aconteceu? A partir do momento que caiu-se uma vibração, saímos da sintonia, fomos atacados. E é o que aconteceu com aquele homem. Foi atacado, ferido, machucado. Passa, então, Jesus narrando. Um sacerdote
que olhou aquele homem ao chão e cortou o caminho e seguiu. Depois disso, passou um levita e o mesmo fez. Para a gente entender, sacerdote não podia encostar em ninguém que estivesse morto. Por isso, ele não encostou. Mas também não chegou nem perto. Porque uma coisa é você encostar e outra coisa é você ver. Ele não chegou nem perto. Ele não quis saber se aquele homem estava machucado. Ele quis cumprir, seguir o caminho dele. A mesma forma, o seu auxiliar. Mas então vem passando um homem da Samaria. Se condoeu de ver aquele homem caído. E teve misericórdia dele. Limpou as suas feridas, colocou aquele homem num animal, saiu da sua zona de conforto, chegou numa hospedaria, ainda deu moedas. Cuida desse homem aqui. Quando eu voltar, se passar mais da despesa, eu pago. E esse homem devia ter muito crédito nessa hospedaria, devia ser bem conhecido. Devia ser bem conhecido. Gente, eu tive uma oportunidade de vivenciar, na minha concepção, na minha ignorância, tá? Eu tive a oportunidade de visitar o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, né? E aí eu sempre me vi essa parábola na minha cabeça do bom samaritano, porque na minha ignorância eu me achava a boa samaritana. Ignorância pura. Ignorância pura. Mas graças a Deus a gente está aqui para evoluir. Mas eu tenho que ser honesta. Porque eu acho que a maioria das pessoas que vê dessa obra grandiosa, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, nós chegamos, inclusive eu já vi que tem até algumas pessoas lindas e maravilhosas que estiveram na caravana, que eu tive a honra de estar assistindo também essa palestra, e aí a gente fica pensando, a gente vai lá para ajudar. Não é, gente. A gente fala para ser ajudada, a hipocrisia. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um choque. Eu tive um choque. Mas um choque positivo. Um positivo. Porque esse toque da mão, conforme vocês estão vendo, aquilo ali era Deus tocando o meu coração. A fome, eles já estavam acostumados. Eles já estavam acostumados com a fome. A gente é que não tem o costume de passar fome, em via de regra. Mas eles, a alegria deles, de pegar a gente, de sentir a gente, aquilo não tinha. Aquilo não tinha como. Vou dizer, a não ser a presença de Deus, o sorriso de Deus. Nessa obra maravilhosa. E eu digo a todos vocês, que a vida da gente muda quando você conhece um projeto honrado como esse, da Fraternidade Sem Fronteiras. Não é um projeto religioso, mas que nos dá a oportunidade, porque inclusive alguns pastores assumiram a direção lá, né? Os intérpretes, o pastor Oswaldo, e ao final aconteceu uma experiência fantástica que eu preciso de narrar isso daí. Desculpa aí. Mas eu me lembro que no final eles fizeram uma espécie de um culto ecumênico, onde eles liam o Antigo Testamento, depois tinha algumas manifestações, né? Mediúnicas, no meu entender, mas ali era o Espírito Santo. E aí, quando eu estava lá, uma senhora recebeu uma determinada entidade, né? Ela estava ali, recebeu, você deu o nome que você quiser, porque muitos falam receber o Espírito Santo. Recebeu um espírito, estava ali.
próximo. E ela foi rodopiando, e eu tive a sensação de que ela ia chegar em mim, que aquele espírito ia chegar até mim. Pegou nas minhas mãos, e como eu lembrei da palavra canimambo, e aquele espírito pegou nas minhas mãos e falou canimambo. Obrigado. Meu Deus. O espírito me agradeceu, aí, Regina. O espírito me agradeceu porque eu estava ali. E eu falei, eu é que falo canimambo por essa oportunidade de eu estar aqui. Nessa belíssima oportunidade de estar servindo. Não eram os homens. Aqueles homens não estavam caídos. Aquelas crianças não estavam caídas. Aquelas crianças da África, elas estão exatamente encarnando aonde elas têm que encarnar. Nós, com a evolução tecnológica, é que queremos descobrir vida em Marte, esquecendo que a gente não precisa de ir para Marte. Aqui do lado, gente. Vai nesse continente. A gente tem vida. É vida. É vida que vibra. É alegria. E é uma troca que você volta realmente abastecida. E foi isso que esse homem, o bom samaritano, tenho certeza que ele deve ter sentido essa mesma sensação. E aí o que aconteceu? Voltando à nossa historinha, o doutor da lei, Jesus então perguntou, quem é então, ao seu olhar, que merece a salvação, o reino de Deus? Eu imagino que aquele homem deve ter falado assim, frente dos dentes, ter falado assim, um samaritano. Porque o que é que vem de bom da Samaria? Né? Samaritano. Ele não falou isso. Aquele que se condoeu com o próximo. E aí Jesus falou, novamente, vai e faz o mesmo. Jesus não quer a morte do pecador. Ele quer a morte do pecado, que a gente sabe que não existe pecado, existe a responsabilidade. Porque se eu plantei morango, eu não vou colher limão. Eu vou colher os meus morangos. A lei da semeadura, ela está aí para nos explicar. E aí, baseado nesse mandamento que Jesus falou, em sua última noite, com seus diletos, ele, já sabendo do que iria passar, falou, se me amares, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, se me amares, né, e guardares os meus mandamentos, eu pedirei, está em João, capítulo 14, tá? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, o Paracletos, que do grego, o advogado, aquele que vem para nos advogar, para nos proteger. E aí, ele fala, se me amares, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará o Consolador prometido. Agora, olha isso. O Espírito de verdade. Mas ele fala dois detalhes muito interessantes. Primeiro, o mundo não pode perceber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Olha, gente, isso é muito forte. O Consolador prometido, Jesus já deixou bem claro que não era uma personificação humana. Ele não iria enviar um outro ser humano. Se esse Consolador prometido iria ficar conosco e em vós, caraca, desculpa, significa o quê?
que o Espírito Consolador, aquele que consola, estaria conosco para nos consolar. Agora, precisamos de ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Esse Espírito de verdade, precisamos de entender da seguinte forma, porque Jesus ainda deixou bem claro: eu tenho muitas coisas ainda para vos falar, mas vós não estão preparados ainda. Mas o Espírito Consolador, né, o Espírito de verdade, que eu rogarei a meu Pai, vos lembrará de tudo aquilo que eu tenho dito, né? Lembrará de tudo aquilo que eu tenho dito e lembrará de todas as minhas lições e também estará convosco, consolando. A gente vai ser fiel ao texto, porque em Gênesis, no capítulo 1, a Gênese de Allan Kardec, quando ele fala assim, por que se chama ele Consolador ao novo Messias, né? Então, assim, ele fala o seguinte, esse nome significativo, ele encerra toda uma revelação, falando aquilo que nós comentamos, né? Que não seria mais enviado por um homem para achar uma crença que ia fundar, né? Então, assim, e se o Cristo não pôde desenvolver todo o seu ensino de maneira completa, e aí é onde entra a principal, né? Não ensinou para tudo porque não pôde desenvolver o ensino de maneira completa. É que faltava aos homens conhecimento que eles podiam só adquirir com o tempo, e sem as quais não o compreenderiam. Jesus não poderia falar sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma. E vocês querem ver um exemplo disso? Gente, quando o nosso irmão Judas foi comprado pelos doutores da lei, acreditando ele que ele poderia, ela falou, olha, nós estamos sabendo, né, que o Messias veio aí, porque os doutores da lei precisavam de prender o Cristo, mas eles precisavam de provas. Por isso que eles estavam tentando o tempo inteiro. Aí o que aconteceu? Eles precisando de provas, eu preciso de resumir, porque eu acho que o tempo já vai acabar. Aí o que aconteceu? Eles precisando de provas, arrumaram quem? Aquele que foi mais fraco. Mas quem somos nós para jogar pedra? Quantos nós estamos também negando Cristo? E aí, ele, com aquelas moedas, né? Não, você só precisa de responder algumas questões. É verdade que ele veio aqui, ele é o Messias, ele é o rei de Israel? Sim. É verdade que ele veio aqui para dominar Jerusalém, o reino de Israel? Sim. Era o que eles precisavam para aprender o Cristo. E aquele homem que hoje, muitas vezes as festas juninas se queimam, eu me lembro disso quando eu era criança, né? E a gente usa como comparação, você é parecendo Judas, né? Aquele homem falho. Nós somos também falhos. Ele não suportou a dor da traição e retirou a sua vida. E aí é onde eu falo também que muitas das vezes nós queremos salvar o mundo, mas esquecemos que Jesus, respeitando aquele livre-arbítrio de Judas, não interferiu no resgate carnal. A lei da semeadura, da causa e de efeito. Agora, no momento em que ele, daquela cruz, e que muitos falam, Jesus foi fraco. Jesus foi fraco porque ele falou, pai, por que tu me abandonastes? Rabi, Rabi, Rabata Samatani. Gente, ele estava recitando o Salmo.
E ainda, na sua grandiosidade, ainda estava falando: Pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ali, a turba que estava com Jesus, um negou, um traiu, 9 correram, só ficou João Batista. Após o 3º dia, quando Jesus veio, anunciando o quê? Aquilo que a gente prega no Espiritismo, a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, ninguém morre. Aí sim, a gente entende que naquele momento, o Consolador prometido, Jesus veio, a partir daquele momento, não teve mais medo. Saíram pregando a boa nova. E já são 2000 anos. Durante quanto tempo o evangelho já foi deturpado? Mas hoje, que nós conseguimos raciocinar com essas obras maravilhosas de Allan Kardec, que não é... Allan Kardec não fundou o Espiritismo, ele codificou a doutrina dos espíritos, não é dos espíritas. A obra é dos espíritos. E eu sei que agora eu gostaria de estar falando o seguinte, sobre as predições do Evangelho. O Espiritismo realiza, como foi demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Ele não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Isso é da Gênesis, tá, gente? No capítulo 17, Predições do Evangelho. Eu gosto de ser fiel ao texto, tá? Então, não é uma doutrina individual e nem tampouco de concepção humana. Ninguém pode falar que é criador do Espiritismo, nem Allan Kardec. Muita gente também o considera, tá? Ele é fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime o Evangelho. Ele, antes, na verdade, ele completa e elucida. Porque muita gente fala assim, qual que é a Bíblia dos espíritas? E às vezes você fala, a Bíblia dos espíritas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, a Bíblia dos espíritas é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, de Mateus, de João, Marcos. É todo um contexto. A gente precisa tirar o espírito da Bíblia. Então, nada suprime o Evangelho. Antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis que a ciência já descobrida, faz-se compreenda o que é ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Então, assim, pela sua força moralizadora, ele prepara o reino do bem para a terra. Gente, a força moralizadora. Essa moral que ela está falando, veja bem, não é uma reforma, é uma reforma íntima, sem martírios, tá bom? Então, a doutrina de Moisés, que era incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra. Agora, o Espiritismo, ainda mais completo, com as raízes em todas as crenças. Prestem atenção, espíritas. Eu vou repetir. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Essa é a boa nova. Nós precisamos de entender que nós estamos espíritas. E o espírita, gente, ele não gosta de sofrer, ele sofre com gosto, porque ele sabe que tudo isso passa. Tudo isso vai passar. Todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento. Porque quem acreditar que espírita não está sofrendo sim. Hoje em dia a dor, ela
não tem nenhum privilégio. Ela visita a todos. Ela visita a todos, em via de regra. O que é ser saudável? Desculpa de eu estar falando isso agora, mas eu não posso deixar de falar. Porque, por exemplo, essa obra, A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, foi psicografada por um homem chamado Chico Xavier, que é um dos homens mais doentes, cego, com vários problemas de saúde. E aqui, nesse país onde eu me encontro, nasceu um homem que eu não preciso nem de falar o nome dele, que era inclusive vegetariano, e foi responsável por milhões de mortes. O que é ser saudável na atualidade? O que é ser doente na atualidade? Nós precisamos de deixar com que, para encerrar a nossa fala, nós precisamos de entender o seguinte: por que muitas vezes a gente ora e a gente não consegue receber aquela luz? Por que a gente não consegue entrar em sintonia? Eu vou explicar. Deus é a energia, é a corrente elétrica. Ela está aqui. Se eu apagar a energia ali, vai ficar tudo escuro. Porque assim está no momento a nossa vida. Muitos de nós estamos sofrendo sem encontrar nenhum consolo. Muitos de nós estamos sendo traídos. Muitos de nós, assim como Jesus o teve. Muitos de nós estamos nos sentindo abandonados. Jesus também foi abandonado. Agora, vamos vencer. Vamos tomar a atitude, ação. Vamos nos mover, ligar e até naquele acendedor daquela tomada, acender a luz para vibrar em nossos corações. A luz que emana do alto, porque durante todo o tempo que nós estamos sofrendo, nós estamos sendo observados pela espiritualidade maior, por espíritos puros, por enviados de Deus. As trevas estão com os dias contados, porque a luz chegou. Que sejamos, meus queridos e minhas queridas, ouvintes da Rádio Fraternidade, de tantas outras emissoras, da TV Seca, desse grupo Franz de Assis, obrigado, que com muito carinho cedeu a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa sintonia. Hoje aqui a prioridade de vocês e a nossa foi estar aqui, somando em nome do Cristo, somando em nome daquele Consolador prometido, que possamos sentir do alto a presença, tomando conta dos nossos lares, dos nossos corações, sentir que nesse momento a gente está sendo recebidos, estamos recebendo pela misericórdia divina. É um dom maior estar encarnado com todas essas dificuldades que nós estamos passando. Entenda, tudo passa, a dor passa, e isso também vai passar, meus irmãos. E com isso, eu concluo a minha fala. Vou deixar para perguntas aos que tiverem, ou alguma dúvida que ficou sobre essa pequena colaboração que tivemos. Bom, nós agradecemos essa explanação maravilhosa, né, muito emocionante, e gostaria de fazer um comentário rápido a respeito justamente desse Consolador, que num período em que nós, na humanidade, época de Kardec, século XIX, já tínhamos, o pensamento já estava mais aberto, mais livre, e esse Consolador veio nos mostrar o quê? Que nós podemos recomeçar
a cada momento da nossa caminhada. Que nós não devemos nos concentrar justamente na culpa. Não existe culpa, existe aprendizado. E ele nos trouxe a responsabilidade para que a gente olhe ao nosso tempo, aprenda e dali a gente se reconstrua passo a passo. Né? Então, o Consolador ele veio mostrar justamente isso, que nós temos esse suporte a todo instante. Né? Como você mesmo falou no momento da luz, né, num quarto escuro, é tão interessante que as trevas não têm nenhum poder sobre a luz. A partir do momento, se no quarto escuro, como você mesmo falou, a gente acende que seja um fósforo. Verdade. As trevas já acabaram. Ali a gente já começa a ter uma outra visão e a gente não está sozinho nesse processo. Porque o amor, eu costumo falar, o amor universal, né, que nos rodeia, ele nos dá esse suporte. Agora, ele também nos mostra que tudo é um trabalho de equipe. A espiritualidade tem um trabalho e nós temos o nosso. Então, é um trabalho de equipe. Né? Então, é muito interessante essa ideia, né, que o Consolador nos trouxe, que a doutrina, perfeito, 2 espíritos, sempre bom a gente lembrar, né? Que os espíritas não dominam, né? A doutrina é deles, nós precisamos da doutrina, eles nos deram essa oportunidade, né, para que nós aprendêssemos que todos somos irmãos, que podemos aprender uns com os outros, né? E esse exemplo da Fraternidade Sem Fronteira é realmente algo divino, né? É uma troca de amor e de conhecimento, de experiências que é fascinante, né? E que um dia estarei lá. Mas é fantástico. Mais algum comentário que você gostaria de fazer a respeito desse Consolador? Ainda temos alguns minutos. Sim, eu gostaria, assim, você falou, você foi muito certo e muito feliz quando você falou que esse é um trabalho de equipe. Então, você lembra que logo no começo, nessa reunião, quando Jesus se reunia, ele reunia com a equipe. Exatamente. Né? Então, Jesus, ele poderia chegar e ele preparar todo o planeta, mas ele contou com o auxílio dos Elohims, dos espíritos puros, um trabalho em equipe. Então, eu gostaria de ressaltar isso. Eu vi uma perguntinha aí embaixo. Quando eu ver essa perguntinha para me responder, você vai me falar. Tem alguma pergunta? É essa daí, olha, por exemplo. Boa noite. É uma espírita na Alemanha. Aí, nesse país, o espiritismo é como aqui no Brasil, em matéria de divulgação? Não. Eu vou falar agora pela Áustria, mas eu acredito que a mesma necessidade, por exemplo, é aí na Alemanha e também na Suíça, tá? O idioma. Por quê? Nós precisamos de entender que todo o movimento aconteceu aqui na Europa, inclusive a época de Kardec. Por que o espiritismo não vingou, então, na França? Né? Agora, eu dou graças a Deus que foi no Brasil. Na França, que começou na França e depois levaram para o Brasil. E vou explicar o porquê. Porque se Kardec se tudo tivesse começado no Brasil, as pessoas talvez não levariam muito a sério a época. Talvez falassem, hoje nós vamos lá na reunião do Cacá, né? O Kardec. Já dá até atividade, vamos na reunião do Cacá. Então, houve sim uma necessidade, né? Que inclusive, olha a época de Kardec. Foi uma época que mataram Deus aqui na Europa. Mataram Deus aqui na Europa. Então, isso é fato. Então, as pessoas, e eu posso falar, e eu fico muito feliz por isso, tá? As pessoas, elas não acreditam, elas estão... Tudo aqui é imposto. Tá bom? Então, para me responder é o seguinte, eu vou responder pela Áustria. Mas a Alemanha é a mesma história. Se você é católico, você tem que pagar imposto. Não é o dízimo, é imposto. Se você é evangélico, você também tem que pagar imposto. Dá imposto para a igreja. Então, sempre foi assim. Então, o que acontece?
As pessoas que já vieram depois da guerra já não tinham mais dinheiro. As mulheres, não tinham os homens, porque muitos se foram na guerra. E ainda elas ainda tinham que pagar aquele imposto. Elas não tinham condições. Então, o que aconteceu? Brigaram. Por quê? O que eles falam? Como é que eu vou acreditar no Deus que eu preciso pagar um imposto? Então, isso daí é um fator que a época que o Haroldo veio aqui, até expliquei isso para ele, porque ele não sabia dessa história. Quando eu vim aqui, eu tive a honra de receber o Haroldo aqui também, Vieira, sabe? E tantos outros palestrantes. Mas eu explico isso também direitinho, porque é muito importante. Agora, são pessoas moralizadas. São pessoas que nós sabemos que, olha, se nós aproveitarmos a espiritualidade do brasileiro, a fé do brasileiro, e trazermos, né, fizermos essa troca também para o Brasil, de conservação da natureza, de conscientização, de se cair um papel no chão, você lembrar que aquele papel não caiu no chão, ele caiu no seu planeta, na sua casa, no planeta Terra. A educação, sem precisar de ficar aos gritos, aos berros, desculpa, mas tem um italiano a falar, mas no contexto, né, da Europa. Agora, aqui a conotação em alemão, espiritismos, ela tem uma conotação negativa, uma conotação voodoo. E eu tive duas oportunidades. A primeira, eu fui convidada para esse TED Talks. Eu fui convidada para um grupo de religiosos, eu fui representando o espiritismo para falar em alemão durante 17 minutos. E eles me deram 28 minutos. Eles não me cortaram, porque eles estavam gostando. Tinham duas denominações muçulmanas, uma católica, uma evangélica, e eu representando o espiritismo. Eu fui representar o espiritismo, fui representando a mim como espírita, que o espiritismo não tem representação. Graças a Deus, nós não temos esse papado. Então, aí eu fui para falar sobre essa doutrina esclarecedora. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Essa foi a primeira vez. E a segunda vez que eu também tive a oportunidade, como eu te falei, 2 vezes, a outra segunda vez foi mais ou menos nesse mesmo intuito. Fui para uma universidade, essa que foi pior. Universidade de parapsicólogos. Então, eles foram falar o que é o espiritismo. Aí eu pensei, maravilha, hoje nós vamos falar. Liguei para todas as casas espíritas da Áustria, que são 5. Falei, vamos lá nessa noite que eles vão falar sobre espiritismo. Gente, pasmem, numa sala só com parapsicólogos, psicólogos, neurocientistas e tudo. Eles foram falar, aí o vice-presidente dessa associação de parapsicólogos, eles foram falar sobre espiritismo, que era leitura de mão, era bola de cristal, tudo aquilo. Aí eu coçando, meu mentor falando, você fica quieta. A minha sorte do meu mentor é que um dia eu vou reencarnar, vou ser mentora dele. E ele só falando, você cala sua boca, porque na hora das perguntas você pode estar falando alguma coisa. E aí, eu não aguentei. Porque aí na hora que falou das perguntas, eu fui a primeira. E consegui. Aí eu falei, olha, eu concordo com tudo que o senhor tiver falado. Se o senhor trocar o título dessa palestra, em vez de falar o espiritismo, o espiritualismo, porque o senhor nunca ouviu falar do Leon Denis Arribada, Allan Kardec. Aí eu falei. Aí não foi só. Aí pegou o microfone o presidente da Associação dos Parapsicólogos. Aí eu falei, pronto, agora eu já saio na maca, né? Pensei comigo. Aí ele falou assim, a senhora tem razão. Nós fomos infelizes com esse tema. Agora, já que a senhora está falando que tem uma associação espírita, a senhora pode me dizer se já houve movimento espírita aqui na Áustria? Aí eu falei, sim, senhor, com a Rainha Terésia, no ano de 1880, alguma coisa assim. E naquele dia, aquela informação eu obtive. Você acredita? Parecendo que eu ia ser colocada ali. Então, eu não deixei. Eu não deixo. Desculpa, não compro briga. Porque a gente não tem necessidade. Não. Mas a gente também não pode ser omisso. É por não ser frio, nem ser morno, nem ser quente, nem frio, porque vomitar-te. Então, a gente também tem que se posicionar com muito carinho. Conforme eu falei, a gente participa de um encontro toda segunda-feira, um café interreligioso em alemão, café com o evangelho. É necessário. O evangelho é a boa nova, é a confraternização. Então, aqui, o pastor que vem, não quero
A nossa ideia não é ele me converter a ser a pastor ou evangélica ou eu converter a espírita, não é. É nós juntarmos, conforme Allan Kardec fazia a sua época, com as outras denominações e falar sobre a imortalidade da alma, que é o que nos interessa. Não é? É perfeito. É uma troca de experiências, digamos assim, né? Porque então, a linguagem... eu ter prolongado aí a resposta para o nosso... Tá perfeito, perfeito. É importante essas denominações e esses significados ficarem bem explicados, né? O problema não está no espiritualismo, né? Porque todas as religiões, basicamente, são espiritualistas. A questão é, cada uma tem a sua ramificação, cada uma tem o seu núcleo. Todas que conduzem a Deus são importantes, como você falou, né? A essência de todas é o quê? É o amor que liga, né? É tudo, né? E esse grande balanço, o equilíbrio vem do quê? A doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina tão amorosa e tão racional ao mesmo tempo, né? Eu lembro que o Chico ele ficava sempre muito preocupado com uma questão. A doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina reveladora, ela explica muita coisa, ela tira muitos véus, ela nos dá uma responsabilidade muito grande. Porém, a gente não pode esquecer do amor, que é a base disso tudo, né? É o equilíbrio que a gente busca sempre, né? E muito importante que você falaram, porque vocês carregam um nome que é tão valoroso, Assis, representante da Igreja Católica, né? Francisco Ou Madre Teresa de Calcutá. Nós tivemos tantos, Lutero, o alemão, que trouxe pela primeira vez, né, a Bíblia para o idioma alemão através dele, porque antes só era no latim, né? Era no latim. É latim, é porque, desculpa, só foi na hora foi do idioma, que já ia falar latim, que era em alemão. Então, assim, nós tivemos espíritos colaboradores enormes, Buda, tantos outros, né? Então, quando Jesus, eu costumo falar assim, Jesus, quando ele fala, eu sou do caminho, eu sou da verdade, eu sou da vida, ninguém vem ao Pai senão por si. Não é senão por mim, senão por si, porque nós precisamos de caminhar. Exatamente. A gente precisa de dar as mãos. Exatamente. Ele está conosco ao longo do caminho. Mas a gente precisa dar um passo de cada vez, né? Então, eu faço parte do Bezerra de Menezes, né? Que está juntinho aqui com o Francisco de Assis toda sexta-feira. Bom, mais algum comentário? Ou a gente já pode passar para o nosso passe? Até meia-noite hoje, né? Que você falou? Até meia-noite, né? Ai, ficar com gostinho de quero mais, porque se deixar a prosa vai longa, mas a gente não pode ficar. Deixar os nossos queridos ouvintes agora descansarem, vamos falar assim. Olha, acredito que se deixar, todo mundo ficaria muito feliz de escutar até meia-noite. Muito obrigada. Muita gratidão a você. Nós é que agradecemos. Essa explanação que veio do coração. Muito emocionante, muito esclarecedora. Tá? Muita gratidão mesmo. E um abraço a todos aqueles, porque eu não consegui ver o comentário, então um abraço a todos vocês, queridos ouvintes, tá? E também os que estão agora vendo também, não é isso? Um grande abraço a todos vocês, que Jesus os abençoe imensamente. Sintam-se à vontade, quiserem entrar em contato, tá bom? Fiquem à vontade, através dos nossos irmãos, vocês podem ter o meu contato, eu vou ficar muito feliz. Um beijo enorme. Gratidão.